O povo de Deus no Egito, ele tinha de Deus a garantia que ele, Deus, que é todo poderoso, iria fazer daquele povo o povo mais próspero da terra, um povo modelo, um povo abençoado, um povo que só estava por cima e não estava por baixo, um povo que prosperava em tudo que colocar as mãos, um povo que tinha para emprestar, não haveria necessidade de tomar emprestado. Essa é a promessa de Deus para aquele povo. Nem tanto você vê aquele povo passar 430 anos debaixo da opressão de Faraó, que era o rei mais poderoso da época. Então, por quê? Será que foi Deus que quis, que permitiu, que deixou para ver o povo sofrer? Claro que não. Isso não faz parte da natureza de Deus. Tinha um propósito para que tudo isso acontecesse. Então, era que Deus não podia tirar o povo? Claro que não, porque tanto é que ele tirou o povo. Então, o porquê? E o porquê é exatamente o que nós estamos aqui para fazer você entender. Aquilo que foi a promessa para o povo de Deus, você vê em toda a Bíblia, mas eu quero citar Gálatas capítulo 3, verso 14, que quando nós chegamos em Cristo, a maldição foi tirada, rasgada, e as bênçãos dirigidas a princípio a Abraão, nos alcança, chega até nós. Nós que outrora estávamos separados de Deus, chegamos em Cristo, as bênçãos passa a ser atualizada. Que bênção? As mesmas bênçãos, ou todas as bênçãos que Deus deu a Abraão, que está lá em Deuteronômio 28. Está em toda a Bíblia, mas em Deuteronômio 28 você pode ler lá, que você vai encontrar uma página inteira com essas bênçãos. Então, o motivo, a razão, o porquê que o povo passou 400 anos e eles sabiam da história da promessa. Eles liam o livro da promessa, o Pentateuco. Eles liam, eles sabiam. Mas apenas saber, apenas ouvir, não resolve o problema. Porque estava apenas em uma fase da memória. Aquilo não estava ativado. Aquela aliança, a aliança daquele povo, a aliança dirigida àquele povo, não estava ativada, não estava humanizada. Eles não estavam se comportando ou agindo correspondente ou no nível que se esperava, da maneira que se esperava, com o comportamento que se esperava. Então, assim, eles aceitaram a situação proveniente do medo, ou subjugado pelo medo. Medo que Deus disse: não temas que eu sou contigo. Reduzido a nada serão todos os que contenderem contra ti. Reduzido a nada serão. É o que Isaías escreveu, no capítulo 41, verso 10. Mas em vez deles olharem para a palavra de Deus, por causa das circunstâncias, por causa do poder de Faraó, por causa da realidade deles, eles aceitaram 430 anos. E eu quero chamar a atenção de todos os meus ouvintes. Olha a quantidade de pessoas que foram penalizadas, que sofreram, perderam as suas vidas, porque eles eram usados como escravo para trabalhar, a lei ou mais do que os próprios egípcios. E cada vez que eles trabalhavam, enricava mais e mais o reino inimigo. Aquele povo não comia o básico, era frágil, era fraco. Então, observe todas as dores provenientes, tão somente porque decaíram da fé, porque não entenderam. Então, veja só, hoje é do mesmo jeito, do mesmo jeito. Hoje, os nossos inimigos não são humanos, não são físicos, mas Faraó é uma demonstração visível daquilo que acontece no mundo espiritual. E outra coisa você precisa entender: a força de um governante tirano, de uma pessoa, de uma organização que faz o mal aqui embaixo, a força dele, o suporte dele está no espiritual. Então, quando se anula ou paralisa o espiritual, automaticamente aquela estrutura humana, aquele ser humano, automaticamente ele se perde, ele vai se autodestruir. Então, para o povo egípcio, o maior inimigo, ou o que dava mais suporte, mais força para Faraó,
não era o exército em si, não era por ele ser o país mais poderoso, o qual causava medo em todos os demais países. O que dava mais força para Faraó era o simples fato do povo de Deus não ter ou não estar na aliança ativa. Porque, dona Lili e todos os que estão ouvindo, é necessário que nós entendamos assim: Deus, ele é o Todo-Poderoso. Que o homem creia ou que não creia não faz diferença nenhuma. Ele pode todas as coisas. Ele provou exatamente na história que nós estamos contando de Faraó. Então, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer lugar do planeta Terra, que alguém ouça o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aquelas manifestações que aconteceu lá no Egito são demonstrações do poder de Deus. E o Evangelho é o poder de Deus. Então, em qualquer lugar do planeta Terra em que alguém ouve ou ouvir o Evangelho que é o poder de Deus, e entre a aliança com Deus, automaticamente, quando Deus age não quando Ele quer. Porque a força do mal é confundir, é enganar. O que tem de gente dizendo assim: tudo acontece segundo a vontade de Deus. Mas como que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus? A Bíblia é composta de instruções. E cada uma dessas instruções é Deus dizendo para você, para nós, dizendo assim, ó, siga por esse caminho, porque esse caminho aqui é o caminho correto. Ele mesmo disse, inclusive lá em Deuteronômio, ele disse: olha, eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. E eu peço que vocês escolham a bênção. Então, as coisas acontecem não é a partir da vontade de Deus em relação a nós. Não, é a partir do nosso posicionamento diante de Deus. 430 anos sofrendo, agonizando, perdendo, a promessa invertida. Ao chegar ali, ao ler Deuteronômio 28, dizia: se Deus que prometeu, Ele não é verdadeiro. Ele não cumpre o que ele promete, porque se via na prática, Faraó estava na posição em que Deus prometeu que era para o povo: você estará por cima e não por baixo. Vocês são cabeça e não cauda. Mas quem estava por cima era Faraó. Quem era o comandante, quem era o manda-chuva era Faraó. Então, aquele poderio de Faraó só estava porque o povo estava aceitando a condição de Faraó. Então, quebrado a aliança, Deus não tinha direitos legais para intervir pelo povo. A aliança estava anulada, paralisada, quebrada. Veja, foi só o povo acreditar, fez o que Moisés pediu, matar os cordeiros que apontam para Jesus, colocaram sangue na sua porta, tomaram iniciativa e saíram em direção à terra que mana leite e mel. Imediatamente, quando o povo começou a responder, as pragas começaram a cair. E as pragas começaram a cair para destruir, para desconstruir ou para abater a arrogância e o reinado de Faraó, para começar ali a coisa ir para o lugar que Deus quer. Então, nós sabemos que imediatamente, quando o povo de Deus aceitou a aliança, o Egito começou a cair, o Egito começou a quebrar, e está até hoje. Até hoje o Egito nunca mais se tornou uma potência. E veja, a Bíblia registra que quando ele começou a fazer aquilo, quando o povo aceitou, entrou na aliança, os egípcios davam ouro e prata. O que eu vejo aqui? Eu vejo aqui que era o Egito pagando, devolvendo os anos de trabalho aos escravos. Veja, foi o temor. Eles faziam isso por causa do temor. Isso aqui está atualizadíssimo agora em nossa consciência. Quando a nossa consciência de ser compreende quem nós somos, compreende o que é estar em Cristo. Quando a nossa consciência ela é iluminada e nós chegamos até Cristo, nós chegamos na perfeição, porque Cristo tem muito mais honra do que Moisés. A Bíblia diz que aquele poder que se manifestou na época, não só de Faraó, era partícula, era parte do todo. E Cristo é a imagem visível de Deus que é invisível.
Deus é o Todo-Poderoso. Ou seja, Jesus é o Todo-Poderoso. Quando nós estamos em Jesus, nós estamos no ponto mais alto. O céu olha de cima para baixo e vê a honra de Jesus, o poder de Jesus. Por isso, todas as sortes de bênçãos estão quando nós estamos em Jesus. E aqui em Efésios, onde fala, para complementar o Colossense que nós falamos, o nome de Jesus está acima de todos os principados, de todos os nomes que se nomeia. Por isso também está aqui, Efésios 1 e o verso 15. Por isso também eu tenho visto a fé que há entre vós do Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menções de vocês nas minhas orações, para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamado, do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, a qual suprema grandeza do seu poder para com os que creram, para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a excelência, a qual é a excelência em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Olha só, verso 21. Acima de todo o principado, de toda potestade, de todo poder, de todos os dominadores e de todo nome que se possa referir, veja só, não só no presente século, mas também no século vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu o quê? A igreja é o seu corpo. Então a igreja não está separada de Cristo. Cristo é a igreja, é o mesmo, porque todos se tornaram um. Esse é o plano máximo de Deus, convergir todas as coisas em Cristo, porque não há vida fora de Cristo, não há Salvador fora de Cristo. Aleluia! Rapaz, eu me empolgo, mas a coisa mais grandiosa que eu já encontrei na vida, não tem aplauso de público, dona Lili, não tem nada do que meditar, conhecer e conhecer essa coisa gostosa, esse plano lindo da salvação. Foi esse plano que me tirou lá do mundo, foi esse plano que me salvou e me libertou, e já chegamos ao final do programa. Louvado seja Deus. Amanhã, nesse mesmo horário, nós estamos aqui de volta, né, dona Lili? Então, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Não, nesse mesmo horário nós estamos saindo, não é isso? Das 7 da manhã. Aliança Sertaneja. Então, para todos vocês que esteve conosco, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã, dona Eli. Até amanhã, craque da sonoplastia. É 87,9. É explosão de audiência. Continua todo mundo ligado.